Olá, alunos da EJA. Nós estamos encaminhando para vocês não uma aula explicativa sobre um conteúdo específico, mas apenas um esclarecimento sobre umas questões que normalmente caem no Enem sobre o modernismo na primeira fase. Eu estou encaminhando alguns textos para vocês fazerem uma interpretação do texto, de acordo com a exigência do Enem. Então, nós estamos encaminhando 5 questõezinhas aí para vocês esquentarem a cabeça. Então, a primeira questão diz: a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário brasileiro, que durou de 1922 a 1930, teve como principal característica, letra A, o uso de poemas de forma fixa, como o soneto. B, a linguagem rebuscada e acadêmica. C, valorização das raízes culturais brasileiras. D, pessimismo e oposição ao romantismo. E, foco em temas relacionados com a colonização. Bom, você vai escolher uma dessas alternativas que corresponda ao que está se pedindo acima sobre a Semana de Arte Moderna. Tá certo? Vem a segunda questão. Tem um poeminha de Manuel Bandeira, aliás, de Oswald de Andrade, chamado Pronominais, que diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quer dizer, o que é que ele quer dizer? É que, na gramática, o certo é usar a próclise, aliás, a ênclise, que é o pronome depois do verbo. O mi vem depois do... Aqui tem de-me, então o mi vem depois. É o certo de acordo com a gramática. Mas o povo no popular diz ao contrário: me dá um cigarro, usa o pronome antes do verbo dar. Aqui, ó, me dá um cigarro. Então, é uma característica do texto modernista, essa liberdade de criação. Então, vem a questão. Oswald de Andrade, que é o autor do poema, foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Na poesia assim, o escritor propõe, letra A busca de uma identidade universal. B, a valorização da linguagem coloquial brasileira, coloquial, linguagem popular. C, uma crítica aos maus hábitos como o tabagismo. D, enfatizar a relação entre professor e aluno. E, repensar o uso do português do Brasil. Bom, você vai marcar, assinalar só uma dessas questões, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Na terceira questão, diz assim: muitos escritores fizeram parte da primeira geração modernista no Brasil, exceto, quer dizer, com exceção de um. Qual é? Se você achar que é Mário de Andrade, assinala a letra A. Se você achar que não, achar que é Manuel Bandeira, vai assinalar a letra B. Se achar que não é nem Mário de Andrade, nem Manuel Bandeira, pode assinalar a letra C, se entender que é Cassiano Ricardo. Se achar que nem é Mário de Andrade, nem Manuel Bandeira, nem Cassiano Ricardo, e achar que é a letra D, Carlos Drummond de Andrade, assinala, marca a letra D. Ou então, se não achar que é nenhum, se achar que não é nenhuma, pode assinalar a letra E em Alcântara Machado. Então, é um desses autores aí. Então, só tem uma resposta aí, em que todos são da primeira geração de poetas modernistas, escritores modernistas, mas tem um que não é. Qual deles é? Você vai assinalar. Quarta questão. A primeira geração modernista ficou conhecida como fase heróica. Lembra que eu falei no texto de fase heróica? Por tentar criar uma identidade mais brasileira, se afastando, aqui faltou o afastando dos moldes europeus. Assim, houve diversos grupos, revistas e manifestos
que foram criados nesse momento, com exceção de um. Exceto, quando diz exceto, é que a exceção de um não foi. Então, todos foram, menos um. Qual é? Você vai assinalar. Letra A, letra B, C ou E. É uma delas. Se você achar que é a letra A, movimento verde e amarelo. Se você achar que é o movimento verde e amarelo, assinala a letra A. Se achar que é a revista Claxon, vai assinalar a B e não a A. Se achar que é o movimento para o Brasil, vai assinalar a letra C e não a A nem a B. E se achar que é o movimento antropofágico, assinala a letra D. Ou então, se achar que é a letra E, assinala aqui, correspondente à poesia de Trinca. E vem o quinto quesito. Eu disse que eram 5 questões, mas são 10. No caso, eu confundi. Desculpa aí. Quesito 5, questão 5. Leia as afirmações a seguir. Primeiro, número 1. A primeira fase do modernismo no Brasil ficou conhecida como fase heróica ou de destruição. Se você achar que é certo aqui, bota um Czinho aí com a caneta na frente, certo? Ou se achar que é errado, letra E. 2. Os artistas da primeira geração modernista buscaram no folclore as raízes da cultura local. Se você achar que está certa a questão, letra C na frente aí com a caneta, ou letra E se achar que está errada. 3. Algumas características da primeira fase modernista são a liberdade da arte, a valorização da língua coloquial, quer dizer, da língua popular brasileira, e o uso do sarcasmo e da ironia. Se achar que essa questão está certa, coloca um Czinho, pode ser V de verdadeiro também, o F de falsa, ou então, se achar que é certo, C de certo ou E de errado, para poder você responder aqui embaixo. A alternativa correta é somente a 1, quer dizer, somente a 1 está correto. Se você marcou C só na 1, então vai ser essa questão aqui. Se você marcou que certa é a 2, a 1 e a 2, você vai assinalar a letra B. Se você assinalou aqui que era certa a 1 e a 3, então a resposta seria a letra C. Se você marcou aqui como certa só a 2 e a 3, vai assinalar a letra D, correspondente. Se você achou, quando você marcou C ou errado aqui, e você marcou que era certa a 1, a 2 e a 3, então você vai marcar na letra E aqui. Vem a sexta questão. Tem um quadro aí que é um quadro muito conhecido. Acho que quando eu falei de arte, do modernismo, na arte moderna, na pintura, eu lembro que eu expliquei esse quadro a vocês, salvo engano, chamado Abopuru, uma tela pintada por uma artista chamada Tarsila do Amaral. Então, a artista modernista Tarsila do Amaral ofereceu de presente a seu marido, Oswald de Andrade, sua tela Abaporu, pintada em 1928. Essa obra de arte tornou-se o símbolo do movimento modernista chamado, letra A, verde e amarelo, B, antropofágico, C, pau-brasil, D, escola da anta, E, geração heróica. Quer dizer, é uma dessas questões aí, ou A, ou B, ou C, ou D. Você vai assinalar a questão correspondente. Aqui tem o nome V, resposta, isso aqui veio do texto. Eu não me ativei de suprimir, de tirar isso aí. Vem a questão 7. A questão 7 tem um pequeno poeminha, intitulado Capoeira, de Oswald de Andrade, justamente o marido de Tarsila do Amaral, que diz, quer apanhar, soldado? Aí o soldado diz, o quê? Quer apanhar? Quer dizer, aí logo em seguida, pernas e cabeça na calçada. Quer dizer, a briga começou. Então, você vê aí pela linguagem popular, né, que é uma linguagem popular, não é uma linguagem culta, quer apanhar, soldado.
o que quer apanhar. Então, ele repete a mesma linguagem. Então, esse é um poema que retrata a linguagem popular do povo brasileiro. Sobre a linguagem modernista, é incorreto afirmar. Olha, incorreto. Sobre a linguagem modernista, é incorreto afirmar. Então, você vai procurar a questão incorreta. Então, só tem uma aí, ou letra A, ou B, ou C, ou D, ou E. Se você assinalar, você achar que é busca de uma linguagem mais coloquial, coloquial é popular. Então, assinala na letra A. Se você achar que é valorização de temas ligados ao cotidiano, quer dizer, ao dia a dia, você assinala na letra B. Se você achar que é o uso dos versos livres, sem métrica definida, quer dizer, porque no modernismo a poesia é feita sem métrica, vamos dizer assim, sem medir os versinhos dos poemas, todos iguais como era antigamente, como era antes do modernismo. Uma frase é maior, outra é menor, isso é o que caracteriza o poema do modernismo. Então, se você achar que é isso aí, marca na letra C. Se você achar que é a arte pela arte ou arte sobre a arte, assinala a letra D. Ainda, se você achar que é irreverência, ou seja, desrespeito e subjetivismo dos textos, você vai marcar na letra E. Irreverência e desrespeito no sentido de não seguir regras, tá certo? Vem a oitava questão. Na oitava questão tem aí um pequeno texto. Muitos aqui estudaram comigo que trabalharam esse texto, porque é sobre Macunaíma. E muitos trabalharam uma parte desse livro, um texto no livro lá na biblioteca, sobre esse texto, esse livro Macunaíma. E isso aqui é uma parte do texto que diz: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia, Tapaiumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Veja que o texto está entre aspas. Começa aqui no início aspas e no final fecha aspas. Então vem a questão. Macunaíma é um dos mais emblemáticos romances da primeira fase do modernismo no Brasil, escrito por Mário de Andrade e publicado em 1928. Essa obra é considerada uma rapsódia, pois, letra A, trata-se de um poema épico cantado baseado na obra de Homero. Homero é um poeta grego da antiguidade. Se você achar que é essa questão, marca na letra A. Assinala na letra A. Se você achar que trata-se de um conjunto de poemas clássicos baseados em temas da mitologia grega, assinala na letra B. Se você acha que trata-se de uma obra literária que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo, assinala na letra C. Se você achar que trata-se de uma obra literária que reúne as tradições dos colonizadores portugueses, assinala a letra D. Se você achar que trata-se de um conjunto de poemas selecionados do escritor modernista Mário de Andrade, assinala na letra E. Então, você vai só assinalar uma questão aí, tá certo? E vem a nona questão. Eu insulto, que tem um poema aí, meio longo, chamado Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. Então, esse poema diz o seguinte: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos.
e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o príncipes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tiburi, padaria suíça, morte viva ao Adriano. A filha, ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500. Mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmíssimas convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, pois, a dois. Primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico. Ódio fundamento sem perdão. Fora o bom burguês. Então, esse é um texto de Mário de Andrade que não é fácil de entender, é um poema do modernismo, por isso que tem que ter uma interpretação, porque tudo no modernismo requer interpretação, compreensão do texto, então não é uma coisa que se entende de imediato, é o que caracteriza o modernismo em relação a outras escolas de pensamento, de literatura, é justamente isso, é porque tem que interpretar aquilo que foi escrito, aquilo que foi pintado pelo autor. Então, esse texto não é fácil de compreendê-lo, mas trata de uma crítica aos burgueses, aquelas pessoas mais ricas da sociedade da época, que se achavam grandes, poderosos, mas sem cultura, né? Querendo mostrar que eram muito preparados, inteligentes, mas, na verdade, eles, como se diz, mereciam crítica porque desprezaram a sociedade mais baixa, as camadas mais baixas da sociedade. Então, Mário de Andrade fez essa crítica. Então, no poema de Mário de Andrade, Ode ao Burguês, que é o título do poema, o escritor tem como intuito, letra A, valorizar a cultura europeia e brasileira. Se você achar que assinala a letra A. Se você achar que não, que ele faz uma crítica à sociedade paulista dos anos 30, assinala a letra B. Se você achar que não, que ele incentiva a produção de pratos tradicionais, assinala na letra C. Se achar que não, que ele vangloria as atitudes do bom burguês, quer dizer, das pessoas mais ricas da sociedade, então assinala na letra D. E se você achar que ele despreza os estrangeirismos presentes na língua portuguesa, assinala na letra E. De forma que só tem uma questão a assinalar. E vem a 10ª e última questão. Após a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922 na cidade de São Paulo, o movimento modernista brasileiro começa a despontar no cenário cultural e artístico do país. Sobre a primeira geração modernista, é correto afirmar. Letra A. A produção literária da primeira geração modernista era intimista. Intimista, eu já expliquei a vocês o que é intimista lá no vídeo. No vídeo anterior, quando falei da primeira geração modernista. Intimista
né, que fala do íntimo, dos sentimentos, do sofrimento, das dores, né, do íntimo, daquilo que se sente. Regionalista, que trata da cultura regional, e urbana, quando se trata da cidade. Então, se você achar que essa questão aí, assinala a letra A. Se você achar que não, que os escritores desse momento buscavam uma poesia mais equilibrada e preocupada com a palavra e a forma, você assinala a letra B. Se você achar que a primeira geração modernista constituiu um dos melhores momentos da ficção brasileira, assinala na letra C. E se achar que a intenção dessa fase esteve relacionada com a denúncia social e o engajamento político, então assinala a letra D. Ou então, se essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção, assinala na letra E. Bom, eu expliquei aí as questões devido à importância que isso tem para o Enem, que é justamente sobre a primeira geração modernista de poetas, a primeira fase do modernismo. Espero que todos tenham mais ou menos entendido e possam responder. Vocês podem responder no caderno, por exemplo, colocando assim, primeiro, a letra A, segundo, letra B, e transcreve a frase. Por exemplo, se você disser que nessa primeira questão, você bota questão 1, você responde no caderno, questão 1, aí bota letra A, e na frente você escreve uso de poemas de forma fixa como soneto. Aí vem para o 2, bota questão 2, aí procura aqui, letra A, B ou C. Se você respondeu que é a letra E, você vai botar a letra E e escrever repensar o uso do português do Brasil. Pronto, todas as questões faço desse jeito que dá certo. Portanto, eu fico por aqui, deixo um abraço para todos e até a próxima aula, se Deus quiser.